Hora do Meu Bairro no Link? Hora dele, só que hoje é diferente. Lembra que ontem mesmo a gente comentou aqui no jornal que esse quadro mostra problemas dos bairros de várias cidades, mas que a gente também gosta de divulgar as iniciativas legais da comunidade? Então, a notícia hoje é boa. A nossa equipe foi até Jacareí conhecer um grupo de moradores que se juntou para fazer a diferença no Jardim Pedra Mar. Hoje o Meu Bairro no Link veio até aqui em Jacareí para conhecer o bairro Pedra Mar. Você deve estar até se perguntando o que ele tem de tão especial. É que aqui vivem pessoas que dão exemplos de como transformar o espaço onde moram. Seja bem-vindo à biblioteca comunitária. Se não quiser ficar para ler, tudo bem, pode ficar só para brincar mesmo. O Jonathan mora no Pedra Mar desde que nasceu e é um dos voluntários que coordena o espaço cultural do bairro. Tem um monte de atividade por aqui. São oficinas de Moçambique, tá tendo audiovisual e fotografia. Tá rolando silk, estamparias de camiseta. Tá rolando também construção de capoeira. E tá rolando construção com bolsas de costura com banners. Todo mundo pode participar das oficinas, mas o que eles querem mesmo é chamar a atenção da garotada. Tá sempre chamando eles na rua. Eles passam na rua, oh, vai ter uma atividade aí, cola aí e tal. Eles vêm, capoeira, eles vêm também. Então a gente está sempre cutucando as cabecinhas deles ali para estar junto com a gente também nas atividades. A Giovana não perde uma oficina de Moçambique. Aqui tem cultura no morro, alegra sempre o bairro assim, tem festa junina, tudo e tal, é bem legal o bairro aqui. No futuro eu quero virar mestre. Vai! Ó! Quem trouxe esse tipo de aula para a comunidade foi o Ismael, mais conhecido aqui como Seu Nego. Ele é mestre da cultura popular e um dos primeiros moradores do Jardim Pedra Mar. Ele mora nessa casa há quase 30 anos e desde que mudou para cá decidiu envolver os jovens em várias atividades para evitar que eles entrem no mundo das drogas. A minha luta é aquela assim, ó, se eu puder tirar de lá e trazer para o lado aqui, eu quero. E é difícil, mas a gente vai brigando, conversa, fala. Aqui eles se unem não só para atividades culturais, também cuidam do bairro e cobram melhorias. Então a gente sempre corre atrás, está sempre correndo atrás, não só com as atividades, mas com o poder público também. Um dos objetivos desse movimento na comunidade é chamar a atenção do poder público para problemas como o córrego do Tanquinho. Ele ainda tem muito despejo de esgoto. Mas, enquanto isso ainda não acontece, eles preservam a área verde perto do córrego e conscientizam os moradores. A gente espera que alguém abra os olhos e diga, não, peraí, gente, eles estão batalhando. Então nós vamos pegar junto com ele para a gente fazer, se puder fazer isso aqui maior, vamos fazer. É o que a gente espera, um dia. Que maravilha, hein? Se toda vez que a gente falasse Meu Bairro no Link fosse para mostrar uma história dessa, que legal. E queremos mostrar mais histórias como essas, como essa. Então você sabe que pode mandar aqui pra gente, pela rede social, pelo aplicativo. Todos os cantinhos estão abertos para isso. Por favor, mande bons exemplos para o Meu Bairro. Legal, né? É aquele lance de você não olhar só para sua casa, você olhar para sua casa, para o seu bairro, mudar a sua comunidade. É muito legal. Lindo. Vamos então para as mensagens aqui, antes de encerrar o jornal, as mensagens que vocês mandaram. Olha aí o pessoal comentando aqui, ó, Rafaela Lofetti, acho que é assim que se fala, de Caraguá, tá dizendo aqui a respeito do estacionamento, viu? Ah, você paga a Zona Azul e os flanelinhas do centro que ficam em cima de você. Ela tá aqui comentando sobre o quão difícil é você conseguir estacionar no litoral norte essa época do ano. É, a reportagem que a gente mostrou, a Denise está falando do mesmo assunto. Ó, muito difícil, em Ubatuba é lotado,
Daí o preço do estacionamento é bem salgado, não tem para onde correr, né, Denise? A Kátia Santiago é motociclista, está comentando aqui a respeito da ação com as antenas de linhas proteção de para o pipa. motociclista. Aqui, ó, tenho essa antena na moto, eu acho muito importante para a proteção contra linhas de pipa. Tá aí, pessoal participando, deixando a opinião aqui do jornal. O período de férias não serve só para descansar, não. Em São José dos Campos, tem gente aproveitando esses dias para fazer cursos de línguas ou de atualização profissional. O negócio é não perder tempo. Era para ser uma entrevista de emprego, mas na verdade foi um estalo para a Leiliane procurar um curso de Excel. Como nesse mês ela está de férias da faculdade, entrou de cabeça nesse curso. Eu aproveito para me capacitar, que daí eu não perco oportunidades e não preciso esperar a faculdade se acabar. Nessa escola de treinamentos, a procura por cursos intensivos nas férias cresceram até 50%. Os cursos variam de R$ 650 até R$ 1.000. Mas é um intensivão mesmo. O curso de Excel, por exemplo, são 3 horas de aulas em 4 dias da semana. O tempo que ele teria livre, né, de férias da faculdade, ele consegue fazer um curso, né, num período curto, de 1 mês, que ele pode voltar às aulas já com o curso concluído. O outro curso que teve uma boa procura foi esse, que é uma iniciação para entender as aplicações no mercado financeiro. O Leonardo não está de férias do trabalho, mas achou uma boa vantagem escolher o intensivo. Eu não trabalho com isso, mas eu me interessei no trabalho por conta de colegas de trabalho. Aí isso acabou fazendo eu me interessar mais, eu acabei vindo procurar um curso para eu realmente aprender corretamente o que eu vou fazer. Abrir novas portas no mercado de trabalho exige tempo e tempo é dinheiro. Por isso, nessa escola de idiomas, quem faz o intensivo de férias tem até 40% de desconto. A outra vantagem é que pode-se aprender o inglês em até 3 semanas e, claro, já sonhar com novas oportunidades. Enquanto um curso semestral sai por volta de R$ 2.600 a R$ 2.800, o intensivo sai em média R$ 1.800 e já com material. E não tem diferença de um curso tradicional de 6 meses. E é muito interessante porque fica como se fosse uma imersão, porque eles vêm todo dia. Eles acabam virando uma família, porque eles se veem todos os dias, 3 horas por dia, né? O John estava a fim de otimizar o tempo e pegar firme no inglês por conta do trabalho. E achou que essa era a melhor opção agora. O inglês é fundamental hoje em dia e no meu trabalho a gente usa bastante, então a gente também está almejando os novos caminhos. É isso aí, para almejar novos caminhos tem que se esforçar, mesmo no período de férias. Mesmo enquanto os outros descansam, né, Abrantes? Os que vivem no bairro Fazenda do Batedor, em Cruzeiro, vão ter que deixar as casas onde moram. Quem explica essa história é a Thalita França, que fala ao vivo de Taubaté. Oi, Thalita. Oi, Rogério, boa tarde para você, uma ótima terça-feira para todo mundo, um baita de um transtorno para muita gente nesse começo de ano, né? Afinal, 80 famílias é um número bem expressivo. O problema é que a área onde essas famílias vivem é de preservação ambiental e a desocupação atende a uma determinação da Justiça. Prestes a completar 84 anos, a Maria do Carmo vive uma situação que ela não esperava passar nessa idade. Vai ter que deixar a casa onde mora há 40 anos. Lugar onde ela criou os filhos. Justo a gente não acha, né? Mas se for obrigado a sair, tem que sair, não é verdade? A gente não tem para onde ir, né? Aluguel tá difícil pra gente conseguir. Ela é moradora do bairro Batedor, na zona rural de Cruzeiro. Ao todo, 102 famílias vivem por aqui, mas deverão deixar as casas onde moram por terem ocupado uma área de proteção ambiental. No ano passado, após decisão em última instância, a Justiça determinou que a Prefeitura desocupasse toda a área. E na semana passada, os moradores foram notificados da decisão. Os casos foram divididos em 3 grupos, de moradores que poderão ficar nas casas por tempo indeterminado, aqueles que deverão sair em 90 dias e outros que devem desocupar os imóveis em 5 dias. Nesse caso, o prazo foi prorrogado e vence na próxima segunda-feira. A Maria Rita está nesse grupo. Ela mora com a mãe nessa casa, onde diz ter nascido e crescido. Tenho 42 anos e a vida inteira morei aqui. Meu pai, por exemplo, nasceu aqui, os pais dele já viviam aqui, então tudo que eu tenho de referência de moradia é aqui. E como é que você arruma uma casa para alugar em 5 dias? A tentativa de retirar as famílias dessa área já se arrasta há anos.
Em 1997, a Prefeitura pediu ajuda do Ministério Público para controlar a expansão dos imóveis, alegando o aumento do desmatamento e o comprometimento da captação de água. O rio que passa pelo bairro é responsável por 70% do abastecimento da cidade. Mesmo sendo área de proteção, atualmente o bairro tem rede de energia elétrica, asfalto, linha de ônibus e uma escola que recebe alunos de toda a zona rural. O seu Antônio está no grupo que deve deixar as casas em 90 dias. Ele também vai perder o trabalho na lavoura do batedor. Por enquanto eu não estou sem saída. A esperança é de ficar. A esperança é essa. E aí, o senhor tem para onde ir? Não tenho. Não tenho, não. Os moradores reclamam da falta de diálogo por parte da Prefeitura e dos critérios para a escolha dos grupos. Infelizmente, chegaram aqui só com as notificações para a retirada do pessoal. Só que antes disso, nada foi conversado com o povo. Ninguém deu abertura para o povo falar, né? Uma questão, assim, muito questionável da parte da Prefeitura no critério de avaliação da escolha dessas famílias, né? Segundo a Prefeitura, o critério para diferenciar os imóveis foi definido por um grupo de trabalho criado pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, que ficou responsável pelo plano de ação para executar a sentença da Justiça. Todos os moradores que estão nos procurando estão sendo atendidos e estão tendo os devidos esclarecimentos. Foram, na verdade, 29 notificações para 5 dias e são casas que encontram-se desocupadas ou recentemente desocupadas. Disto recentemente, pessoas que alugaram há muito pouco tempo. Então, ou casas de veraneio. A secretária de Meio Ambiente defende a determinação da Justiça por ter mapeado um aumento na degradação do local. Praticamente 1/3 da fazenda foi prejudicada, a fazenda tem 1.800 hectares, cerca de 600 hectares já estão em degradação, né? Segundo a secretária, a Prefeitura tem um projeto para transformar a área do batedor em reserva ambiental. A ideia é montar um viveiro que os próprios moradores que ficarem vão poder trabalhar no viveiro e trabalhar na recuperação das áreas degradadas, com a produção de mudas nativas e, inclusive, podendo comercializar isso para o sustento. Deve ser muito complicado, muito triste você ter que deixar um local, né, que você construiu a sua história, especialmente se você não tem para onde ir, se você não tem condições de sair desse local, porque obviamente se essas famílias pudessem deixar as áreas, elas já tinham deixado antes, né? A Prefeitura de Cruzeiro disse pra gente que entre essas pessoas que precisam deixar o local no prazo de 90 dias, ou seja, 3 meses, há pessoas cadastradas no programa Minha Casa Minha Vida. Mesmo assim, a Prefeitura disse que a partir de amanhã até sexta-feira, vai fazer um mutirão lá no local, lá no bairro, para ouvir os moradores e estudar caso a caso, para ver se de alguma forma agora tem como amenizar o impacto dessa situação, pessoal. E de volta, além do prazer de curtir uma praia no litoral norte nesta época do ano, quem vai para lá precisa ter muita paciência, né, Thalita França? Rogério, quando a gente vai para a praia, a mala é grande. Tem que levar roupa de banho, tem que levar dinheiro, protetor solar, muita coisa, disposição, alegria. Mas sem paciência, nada disso adianta, viu? A viagem não vai ser legal. E por que paciência? É trânsito para todo lado. Primeiro na estrada, depois dentro das cidades, né? É trânsito para tudo, para sair do hotel, da sua casa, até a praia, até um restaurante. Em Ubatuba, por exemplo, para o turista, né, que quiser ver o mar ou então tomar um banho de mar, ele tem que disputar e pagar pelas vagas. Verão é sinônimo de praia cheia. E para conseguir relaxar na beira do mar, é preciso antes enfrentar pelo menos 2 desafios: o trânsito e a dificuldade de encontrar um lugar para deixar o carro. Eu já fui na casa, deixei um pessoal, voltei a pegar outro e até agora nada. Quanto tempo aí rodando procurando vaga? Uns 40 minutos. A Praia Grande é uma das mais movimentadas aqui em Ubatuba. Para conseguir uma vaga perto da praia, tem que chegar bem cedo. Depois das 9 da manhã, o movimento só aumenta. Aí tem que ter paciência para enfrentar o trânsito e as filas no estacionamento. Antes das 9 é mais fácil, aí tem bastante vaga. Mas esse horário já não acha mais, não. Esse final de semana é que fica um pouquinho mais complicado, mas durante o dia, assim, de semana é mais fácil. E aí você tem que dar uma rodadinha para procurar vaga? Tem que dar uma procuradinha, mas sempre acha. 10 praias de Ubatuba têm estacionamento próximo à orla, com cobrança de zona azul. No total, são mais de 7.500 vagas. O cartão custa R$ 12 e vale pelo dia todo, das 7 da manhã às 7 da noite.
Os veículos que não tiverem o cartão ou estiverem estacionados em local proibido ficam sujeitos a multa. Mesmo com a cobrança, no verão sempre tem mais carros do que vagas. Ubatuba tem 50 mil veículos registrados e em uma semana da alta temporada circulam 200 mil carros na cidade. O presidente da Contur afirma que a prefeitura tem planejado algumas mudanças para melhorar o tráfego e ampliar as vagas de estacionamento. Estamos ampliando isso agora, porque nós estamos modernizando, entrando com todo o sistema eletrônico a partir do mês que vem. Já fizemos os testes no mês passado, a empresa já foi licitada. Então nós estamos aguardando os pequenos detalhes para que isso possa entrar em vigor. Mas fica o lembrete. Turistas e moradores também podem optar por outros meios de transporte. A utilização de veículos de transportes coletivos, bicicletas. E nós temos uma ciclofaixa bem considerada dentro do município de Ubatuba, que deve ser até mais explorada por todos nós. Pra vir pra praia, tá vindo como? Não, tô vindo de a pé daqui pra cá, daqui pra lá. Aí não precisa mais enfrentar trânsito? Não, é de a pé pra lá pra cá mesmo. Assim é melhor, né? Isso. Melhor jeito, né? Olha só, sobre a implantação, né, do sistema de Zona Azul, do sistema eletrônico da Zona Azul, que o presidente da Contur falou aí na reportagem, a prefeitura disse que primeiro vão vir as maquininhas de cartão de crédito e cartão de débito e depois vai ter um aplicativo de celular também para facilitar, né, a vida de quem vai comprar aí um ticket do estacionamento da Zona Azul. Tudo isso, então, a partir do mês que vem, fevereiro, já na reta final da temporada de verão. Não pode ou não quer aproveitar as férias no litoral, a gente segue com a missão de mostrar o que tem de atrativo aqui no Vale. E tem muita coisa, viu? Hoje a Vanessa Vantini está no Parque Vicentina Aranha, um lugar muito bonito em São José dos Campos, bastante visitado. A gente sabe que é bonito para visitar, né, Vanessa? Mas além disso, o que tem para fazer? Além de sentar numa cadeira de praia. Boa tarde. Olá, boa tarde, Elisa, Abranches, Rogério, boa tarde a todos. Olha, começou já a programação de férias aqui do Vicentina Aranha, principalmente no período da tarde. Aqui não tem praia, mas tem cadeira de praia para a gente descansar e também brincar bastante com a criançada. Esse espaço aqui que nós estamos é exatamente a atração que vai ter logo mais às 3 horas da tarde, que é a biblioteca ao ar livre. E além disso, nesse gramado aqui, a criançada também pode trazer brinquedo, viu? E brincar com as outras crianças, ter aquele troca-troca bacana. Eu tô aqui com a produtora cultural que inclusive vai explicar isso melhor pra gente. Uma das atrações e da intenção de vocês é ter essa interação entre a criançada? Exatamente. Ótima tarde para todos que nos assistem. A gente entende que o brincar é fundamental, né, no desenvolvimento social, emocional e cognitivo da criança. Então, a proposta do modo brincar entra em ação hoje aqui no Parque Vicentina Aranha. A gente tem a biblioteca ao ar livre, a gente convida hoje as crianças a trazerem seus brinquedos para socializar, poder se divertir bastante. Amanhã a gente tem o cinema ao ar livre, uma noite do pijama, uma noite especial. A gente convida todo mundo a vir de pijama. Às 18 horas a gente tem um show com Vira Cambota nos Sonhos. E na quinta-feira a gente tem um profissional de recreação que vai estar aqui fazendo várias brincadeiras com a criançada. A gente vai ter um momento também para poder alimentar os animais, as galinhas da Angola, que são tão queridas pelas crianças. Na terça-feira da semana que vem, a gente tem novamente a biblioteca ao ar livre, mas com uma feira de troca de brinquedos. Então, você que tem um brinquedo em mau estado e quiser vir para o parque para trocar o seu brinquedo, pode trazê-lo. Na quarta, à noite, a gente tem um caça ao tesouro noturno. A gente convida a criançada a trazer sua lanterna, a gente vai andar aqui pelas alamedas do parque, vai ter um pirata aqui, inclusive. E na quinta-feira, a gente tem mais atividades de recreação. É bem diversificada e para todas as idades, como é que vocês estão pensando? Isso, todas as atividades são abertas ao público, é livre, não só para criança pequena, mas para criança grande também. Isso é uma das coisas importantes, a gente pede que o adulto responsável acompanhe durante toda a atividade e, obviamente, se ele quiser brincar também, ele está super convidado. Você falou para mim que tem umas recomendações básicas, né? Vamos lá, o que o pessoal não pode esquecer para vir aqui para o parque só se divertir? Muito importante, protetor solar, boné, trazer garrafinha com água para fazer a hidratação durante as brincadeiras, no intervalo delas, a presença do adulto responsável, roupa que possa molhar e sujar, porque se o tempo estiver colaborando, a gente vai fazer bastante brincadeira com água, e também um calçado confortável, de preferência tênis, porque a gente faz brincadeiras de alta movimentação, vai correr pelo parque, então para que a gente possa brincar da maneira mais segura possível. Tá certo, muito obrigada. Vocês viram que são várias as atividades, com certeza vai ser pouco tempo sentado aqui na cadeira, viu? Que a criançada vai querer se divertir bastante. Todas as atividades são de graça, principalmente período do fim da tarde e à noite também. É com vocês aí no estúdio.
Os pais que fazem muito isso, né? Aproveitam para relaxar, descansar na cadeira. Obrigada, Vanessa. Enquanto as crianças estão ali na correria curtindo, né, Branches? Que lugar delicioso, né? Muito. Poder ter essas atividades todas num lugar tão aconchegante e acolhedor, agradável para todo mundo. Nesse período de férias. Começaram as inscrições para o SISU, o programa que oferece vagas em universidades públicas, levando em conta a nota do Enem. Só que como teve problema com a pontuação nas provas do Enem de quase 6 mil alunos em todo o país, o governo federal decidiu ampliar o prazo de inscrições do SISU. Aqui na região são mais de 1.000 vagas abertas em 6 cidades. Em São José dos Campos, logo cedo, teve gente que enfrentou dificuldades para conseguir acessar o sistema do SISU. A Beatriz tentou, mas no meio da manhã não conseguiu acessar o site do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Lá queria acompanhar as notas, pesquisar as instituições. Sorte que a inscrição já está feita. Ela está concorrendo a uma vaga de medicina. Gostaria de ver outras faculdades, ver outras notas, né? Ver outros locais, ver quais as documentações necessárias, mas não estou conseguindo acessar o site. Esse já é o 3º ano que a Beatriz tenta uma vaga em universidade pública pelo SISU. Dessa vez, inclusive, ela pediu a revisão da nota do Enem, mas não teve retorno nenhum até agora, o que só aumenta a ansiedade dela. Não sei para qual região do Brasil eu posso ir, não sei se eu vou conquistar, né, o meu curso esse ano, então a gente fica assim, meio naquela emoção, na ansiedade mesmo. Mas dia 28 é o dia que sai o resultado final e aí a gente vai ter um parâmetro de onde a gente vai. Para os candidatos que quiserem cursar uma faculdade pública na região pelo SISU, são mais de 1.000 vagas disponíveis em 6 cidades diferentes: São José dos Campos, Jacareí, Bragança Paulista, Caraguatatuba, Lorena e Campos do Jordão. E são 3 instituições: USP, Unifesp e Instituto Federal de São Paulo. Aliás, é no Instituto Federal que tem o maior número de vagas, 800 na região. O Wagner é diretor da unidade de Jacareí e reforça que existem algumas estratégias para ser melhor classificado no SISU. Agora ele vai escolher 2 cursos, primeira e segunda opção. A primeira é prioritária, a segunda opção é secundária. Aí, a partir do dia 23, começa a sair as notas de corte de cada curso em cada instituição. E o candidato consegue identificar se ele tem possibilidade de ingresso ou não. Com essa identificação, ele consegue modificar essa inscrição para outros cursos em que ele tenha possibilidade de ingresso. O Gustavo é de São José dos Campos, já passou por todo esse processo há 2 anos. Hoje ele faz faculdade pública no Paraná, cursa Engenharia de Alimentos e conseguiu a vaga pelo SISU. Estava desesperado quando eu tentei entrar na faculdade, né? Valeu toda a pena aquele esforço que você fez. Valeu. Atrás do sonho tem que valer a pena, né? Isso aí, dedicação, uma grande oportunidade. O Ministério da Educação confirmou essa instabilidade no site do SISU pela manhã, mas informou que o problema foi resolvido por volta das 11 horas. Se você ainda enfrentar algum problema, mande pra gente na nossa rede social. Volta a Taubaté para conversar com a Thalita França sobre um acidente grave, né, na cidade, né, Thalita? É gravíssimo, Rogério. Uma moradora aqui da cidade, né, de Taubaté, ela morreu depois de ficar quase uma semana internada no hospital por causa de um acidente de trânsito. Ela foi atropelada por um ônibus da empresa ABC Transportes, que opera o transporte público aqui em Taubaté. A mulher ficou 6 dias internada no Hospital Regional de Taubaté com uma fratura no pé, mas não resistiu. Maria Helena de Camargo, de 66 anos, morreu ontem à noite. Ela morava no bairro Secap. Na manhã do dia 15 de janeiro, Maria Helena sofreu um acidente enquanto descia do ônibus, nesse ponto, na rua Firmo Mendes Castilho. Essas fotos mostram a mulher sendo socorrida pela equipe do SAMU. Ela estava no chão, sendo atendida próxima à roda de trás do veículo. A filha da Maria Helena disse que conversou com a mãe enquanto ela era socorrida. Ela falou para mim que ela foi descer do ônibus e o cobrador, acho que não prestou atenção, né? Não sei. Não viu que ela estava descendo. E deu sinal, porque é o cobrador que dá sinal para o motorista, né? E ela foi, desceu e o motorista deu a partida. Ela deu uma desequilibrada e caiu. Ela ia ter que fazer enxerto no pé. Só que ela não chegou a realizar esse enxerto porque ela teve 2 paradas cardíacas e um infarto na mesa de cirurgia. Os moradores do Secap lamentaram a morte de Maria Helena. O Secap inteiro comentou esse problema aí dela. Agora, mais do que nunca,
né? Eu entro no ônibus, às vezes, quando eu peço para descer, eu desço primeiro e olho pro cobrador, sabendo que eu tô descendo, espero que eu tô descendo. A direção da ABC Transportes não quis gravar a entrevista. Por nota, a empresa lamentou o que considerou um incidente. A ABC negou que o ônibus tenha arrancado antes da mulher descer do veículo. A filha de Maria Helena mantém outra versão. Ela estava descendo a escada, ele deu a partida e ela desequilibrou e os pés dela caiu debaixo da roda. Uma investigação para apurar o caso, porque não é... Tá errado isso. Não pode. Olha, a nossa produção conversou hoje cedo por telefone com um delegado seccional que disse que o caso foi registrado como lesão corporal culposa quando não há intenção de ferir, não há intenção de machucar. O delegado disse que está esperando certinho o laudo que vai dizer a causa da morte para dar andamento nas investigações. O Bruno Pellegrini disse aí na reportagem a posição da empresa ABC Transportes. Eles também disseram numa nota para a gente que desde quando aconteceu o acidente estão prestando apoio aos parentes da dona Maria Helena e que estão colaborando com as investigações das autoridades. Cedo chegou uma mensagem na rede social do Link Vanguarda, que é essa aqui, ó, Rosângela Soares, falando sobre as bikes compartilhadas. Eu abri o aplicativo para pegar uma e não tinha nenhuma. Foram recolhidas todas aqui de São José e ninguém fala nada. Essa foi a mensagem mais cedo, que também pegou a gente de surpresa. Na hora que a Rosângela falou isso, a gente mesmo pensou, puxa vida, mas o que está acontecendo? Realmente, não vimos umas bikes aqui perto de onde a gente trabalha. Todo mundo começou a se lembrar, a gente começou a debater sobre isso. Em São José dos Campos, para você que não é aqui da cidade, só para explicar, existem 2 serviços por aplicativo em São José. Você tem o sistema do aplicativo Samba, para poder alugar, né, essa bike compartilhada, e também o aplicativo Green, que são as amarelinhas. As bikes e patinetes em maior quantidade são disponibilizadas por esse sistema Green, que é justamente a que a Rosângela está perguntando. Então, já que queremos saber, temos uma dúvida aí no ar? Podia botar uma música de mistério agora, né? O que aconteceu? Tá Arthur Costa vai responder. Arthur, afinal, o que aconteceu? É um problema no aplicativo ou as bikes sumiram das ruas mesmo? Oi, Rogério, boa tarde para você, para todo mundo acompanhando o Link Vanguarda. Olha, não só as bicicletas amarelas, como também os patinetes, eles foram retirados mesmo, viu? A gente está aqui na praça do bairro Aquários, um local aqui onde sempre tem muitas bicicletas e patinetes estacionados por aqui, né, esperando os usuários, e não tem mais nenhuma por aqui. A Grow, que é a empresa responsável pelas bicicletas do aplicativo Green, aí, ela confirmou então essa retirada, disse que os equipamentos saíram da cidade para um período de manutenção e também uma readequação da frota aqui dentro da cidade. A empresa também disse que não tem um prazo para que esses equipamentos voltem a operar na cidade. Por questão de estratégia, a empresa também não divulgou os números, né, de quantas unidades, quantos equipamentos foram retirados aqui da cidade. E a situação é essa, não tem nenhuma na cidade, por isso o pessoal não está encontrando no aplicativo. Aqui a gente encontrou, não era nem muito usual encontrar por aqui, mas aqui no cantinho a gente vê as bicicletas do outro aplicativo que vocês comentaram, né? A Samba, que a pessoa consegue destravar pelo aplicativo da mobilidade, né? Que é da prefeitura. Elas estão por aqui. Com elas está tudo certo. Se tem um número entre 80 e 90 bicicletas. A empresa disse que a manutenção desses equipamentos aqui da Samba ela é feita de forma gradativa, por isso não é retirado assim de uma vez. Então, o serviço que o usuário hoje encontra de bicicletas compartilhadas é dessa aqui, as pretas, né? A gente questionou também a prefeitura, né, sobre o que aconteceu. A prefeitura disse que, como é uma empresa privada, né, que se credenciou na prefeitura, não tem muito o que fazer, é uma decisão da empresa, né? Ela opera da maneira que ela achar melhor e que a prefeitura continua com esse serviço de credenciamento. Se outra empresa quiser se credenciar, está aberto para esse credenciamento, mas não tem muito que possa ser feito referente aí ao serviço da Grow. E agora, vocês falaram aí de mistério, né? Fica um mistério para saber se ela volta, né? Que a gente nunca ouviu falar dessa manutenção que retirou todas de uma vez, a gente fica aí na dúvida. Vamos saber se o serviço volta para São José dos Campos, muito utilizado nessa região que a gente está aqui, né? Ô Arthur, deixa eu te perguntar um negócio. Na rede social a gente também questionou o pessoal e tinha muita gente dizendo assim, eu não notei diferença, eu estou usando o sistema de maneira normal. Quando você saiu aqui da TV, por exemplo, para ir para essa entrada ao vivo aí no Jardim Aquários, você chegou a observar se tinha patinete ou bike pela rua, sim, ou também não notou coisa alguma?
Não, Elisa, olha, eu confesso que eu não vi nenhuma bicicleta amarela, nem patinete na cidade. Essa região aqui, como a gente falou, ela tem vários, né? Aqui era meio que um ponto inicial, todos os dias a empresa responsável ela vem e organiza aqui, até pela demanda, né? Nesse período de férias, a gente viu muita gente usando bicicletas e patinetes por aqui, mas hoje, desde o caminho que a gente fez da TV até aqui, eu não vi nenhuma. Ontem, andando pela cidade, eu até encontrei alguns patinetes e tal, bicicletas espalhadas, mas hoje eu não vi nenhuma mesmo. Da Green, né? Lembrando que na Samba continua por aqui. O mistério do sumiço. Pois é, Obrigada, continua. Arthur. Valeu, Obrigada. Arthur. O Arthur mesmo, nesta mesma praça, lembra? Ele Quantas andando vezes? com o patinete, mostrando pra gente, explicando como é que funcionava o serviço e tudo mais. Mas é muito estranho, né? Porque muitas pessoas começaram a contar isso como realmente um meio de transporte. Falamos aqui também recentemente. Sim. A pessoa pega um ônibus, às vezes 2 ônibus, tem um trechinho para chegar até em casa, pega a bike e usa, ou para chegar até o trabalho, voltar, enfim. É muito estranho, né? A empresa simplesmente arrancar tudo da rua. Para manutenção, que a sem deixar um população já está aviso. contando com isso, né? Enfim, continua o mistério. Essa é a resposta. E em Jacareí, o motorista de um ônibus perdeu o controle e invadiu a calçada. O acidente aconteceu ontem à tarde na Avenida Siqueira Campos. O veículo atingiu um ponto de ônibus. Pessoas esperavam nesse local, mas conseguiram se afastar. Ninguém ficou ferido. A Prefeitura de Jacareí informou que retirou o ponto danificado e que vai colocar outro no lugar em até um mês. Enquanto isso, o transporte funciona normalmente, parando inclusive nesse local aí. A campanha educativa orientou motociclistas que passaram pela Via Dutra hoje de manhã no trecho de São José dos Campos. A Polícia Rodoviária Federal fez abordagem de orientação a cerca de 100 motociclistas que passaram pela manhã no ponto de apoio montado pela concessionária. A campanha foi feita para chamar a atenção dos riscos que quem conduz motos corre ao circular pela rodovia. É muito importante a gente alertar os motociclistas sobre o risco, tanto na condição da moto quanto o risco agora a linha chilena, a linha de cerol. Eles também receberam um folheto com dicas de segurança e de manutenção das motos. 60 motociclistas que passaram pelo trecho ganharam antenas corta-linha, que foram instaladas no local mesmo. Tinha uma instalada, então reforçou? Eu já tinha uma, mas aí o pessoal sugeriu colocar mais uma aí. E é bom, né, ter dos dois lados, você nunca sabe de onde vem a linha, né? Então é importante proteger, né? A proteção é bem legal. E bom também que respeita a vida também, né? Nós já falamos para vocês que a passagem está mais cara do ônibus em São José dos Campos. Ontem a gente falou sobre isso, mostrou opinião, muita gente debatendo. Só que agora tem mais uma novidade para quem usa o transporte público na cidade. Qual é essa novidade? Quem vai contar para a gente é o Pedro Melo. Pedro, será que desta vez a notícia vai agradar as pessoas ou é mais uma vez? Oi, Elisa, muito boa tarde para você. Olha, essa novidade é boa assim, o bilhete único ou a segunda via dele, agora os passageiros podem solicitar pela internet e receber aí essa segunda via ou a via do bilhete único de graça em casa. É uma comodidade, né? Atualmente aqui em São José dos Campos são 612 mil cartões do bilhete único que estão ativos e é importante que as pessoas tenham. Vamos até conversar com o diretor de operações, o Cássio, que pode explicar pra gente. Cássio, muito boa tarde. Quais são as vantagens de quem tem o bilhete único para utilizar no transporte público aqui em São José? Boa tarde. A Prefeitura de São José dos Campos, em conjunto com o consórcio 123, disponibiliza gratuitamente, através do acesso ao site do consórcio, a solicitação do bilhete único. A vantagem é o usuário do cartão do bilhete único, na verdade, ele consegue entregar por até 2 horas em até 4 linhas em qualquer sentido, pagando somente uma tarifa. Acho que essa é a principal vantagem que o usuário tem, e sem falar também na parte de segurança, né? Que vai diminuir a quantidade de dinheiro dentro dos ônibus. Nós, no passado, tivemos, infelizmente, aqui um latrocínio, fruto do dinheiro dentro dos ônibus, e a intenção é diminuir a circulação. Para quem é que pode pedir esse cartão do bilhete único? Vamos dizer assim, tem o estudante também. Tem regra que diferencia isso? Exatamente. Na verdade, o benefício é só para quem vai usar o bilhete único. O estudante, ele possui regras próprias. A qualquer dúvida, pode acessar ou o site da Prefeitura ou do consórcio, que lá vai estar demonstrando todo e qualquer tipo por categoria de benefício. Quem mora em outra cidade, mas utiliza o transporte público aqui em São José, ou seja, vem para cá para trabalhar, tem direito a ter o bilhete único também? Sim, certamente. É só fazer a solicitação no site do consórcio, que vai ser disponibilizado sem problema nenhum, sem custo para o usuário.
Olha, muito obrigado pela sua entrevista. A gente reforça, inclusive, né? Já eu falei que são 612 mil cartões ativos aqui em São José dos Campos. Lembrando que a passagem para quem utiliza o bilhete único em São José passou de R$ 4,20 para R$ 4,50. Para fazer essa solicitação, o usuário aqui, o passageiro, tem até o dia 29 de fevereiro. E assim, se você acessar o G1 da Vanguarda, lá tem o passo a passo direitinho de como fazer essa solicitação e receber esse cartão em casa. Essa passagem, ela estava prevista para sofrer um aumento já no dia 6 de janeiro, teve um impasse, uma disputa judicial, a Defensoria entrou com uma liminar e isso foi acatado pela Justiça. Num primeiro momento, a Prefeitura reverteu essa decisão, conseguiu essa autorização no último dia 14 e, por isso, desde ontem, as tarifas de ônibus foram reajustadas aqui em São José dos Campos. A gente volta aí para o estúdio. Valeu, Pedro. Relembrando aí toda a história, né? Esse impasse, vai e vem da Justiça, todo ano tem essa discussão, mas está aí, pelo menos estão facilitando a vida para quem usa o transporte público. A dengue já está causando muita preocupação em algumas cidades da região. Nesse começo de ano, uma delas é Cruzeiro, que tem 150 casos confirmados em 2020, só em 2020. Vamos falar com o André Luiz Rosa, ele está na cidade. André, a Prefeitura montou um ambulatório só para cuidar desses casos, é isso? Boa tarde. Oi, Abranches, boa tarde para você. Montou um espaço especial somente para atender as pessoas com sintomas de dengue. Esse espaço está funcionando na casa do adolescente. Vocês estão vendo aqui, tem gente mais nova, gente mais velha, todo mundo está apresentando algum sintoma ou aguarda nesse momento pelo atendimento ou então já foi atendido e aguarda a liberação médica. Eu vou conversar aqui com a Gessiane, ela veio acompanhar o filho dela, o Jorge. Ele não está muito legal, né? Não. O que ele está sentindo? Vômito, todos os sintomas da dengue. E faz quanto tempo que ele está reclamando? Desde ontem. Ontem eu levei ele na Santa Casa, a médica pediu para mim estar só de olho nele, porque a dengue tá demais. Ô Jorge, deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Eu sei que você está com uma carinha ainda meio para baixo assim, mas tá ruim, tá difícil. Difícil. O que mais dói assim? O que você tá mais sentindo de dor? Dor de cabeça. Muito difícil de aguentar. Tá. A gente sabe quando fica doente, não dá para falar direito. Obrigado, Jorge, pela sua entrevista. Obrigado, boa sorte para vocês. A gente comentou do número de casos aqui em Cruzeiro. Você falou, Abranches, 150. Atualizando o número exato, são 153 casos de dengue confirmados até hoje. Isso do dia 1º de janeiro até hoje, dia 21. E a cidade já decretou epidemia de dengue aqui em Cruzeiro. Por isso a gente vai conversar com o secretário de Saúde, que está aqui na administração desse posto que foi montado especialmente para atender essas pessoas. Secretário, o que aconteceu de 2018, 2019 para cá, que o número foi evoluindo drasticamente? Então, em 2018 nós tínhamos o tipo 1, né? O sorotipo 1, e por conta de uma epidemia que teve em Cruzeiro em 2013, com 6 mil casos registrados positivos de dengue, a população em 2018 estava imune, porque já havia adquirido o tipo 1. A partir de 2019 começou a ser identificado o tipo 2. Então, em 2019, nós já tivemos registro do sorotipo 2, que a população não estava imune. Só que isso veio sob controle em 2019, veio em menor proporção, e a gente iniciou o ano de 2020 com muitas notificações, o que nos levou a decretar estado de emergência na dengue no dia 7 de janeiro. E vocês já também consideram uma epidemia aqui na cidade, o senhor estava comentando? Está muito próximo, né? Pelos índices considerados, a 300 casos a cada 100 mil habitantes, a gente pode considerar epidemia. Então, está próximo, a gente sabe que vai chegar a esse número rapidamente, e a gente no dia 7 de janeiro se antecipou decretando estado de emergência justamente para poder tomar ações antes que a coisa se piore, né? Agora, secretário, só para a gente entender, qual que é o papel da Prefeitura nesse caso e qual que é o papel da população para colaborar com as ações também da Prefeitura? A Prefeitura manteve, né, os mutirões durante todo o ano 2019, não paramos no Natal, Ano Novo, a Prefeitura não parou nenhuma ação e até intensificou algumas. A população, eu acredito que
vai ter que dar a sua cota. Eu acho que tem muita gente que colabora, mas tem gente que não está colaborando com a limpeza de seus quintais, da sua residência, dos seus terrenos, e nós vamos tomar uma atitude mais radical por conta desses números. Certo, obrigado pela sua entrevista. Isso que o secretário comentou, tem gente que tem se recusado a abrir as casas para a vistoria passar, para o pessoal da vigilância poder ver se tem algum tipo de criadouro. Então a prefeitura pretende acionar na justiça para que a justiça, caso a pessoa se recuse a receber os agentes, para que a justiça obrigue a pessoa a receber os agentes de saúde. O fato é que todo mundo tem que tomar muito cuidado, porque o mosquito Aedes aegypti não vê barreira. Ele vai infectar a pessoa de uma classe social maior, menor, não tem muro, não tem nada. Então todo mundo tem que colaborar bastante para evitar que a dengue se prolifere ainda mais. Vocês aí no estúdio. É isso aí, André falando ao vivo de Cruzeiro. Acabamos de falar sobre esse problema da dengue em Cruzeiro. O recado que fica é esse: seja você um fiscal da dengue. Verifique se tem alguma possibilidade de um criadouro na sua casa, no seu quintal, no seu jardim, e convide o seu vizinho a que seja também. Está aqui do G1 da Vanguarda. Esta é uma foto de um morador da região com uma Ferrari. O que tem de errado nessa foto? O que está acontecendo aqui? Vocês Jogo se dos lembram? 7 erros. Vamos ver. Analise bem. Você lembra dessa história aqui, uma Ferrari em cima de um guincho, mas o que está acontecendo? Pois é, um dos destaques do G1 está aqui, ó, processado pela Ferrari por plágio, pede réplica de volta após justiça extinguir ação. O que aconteceu? Isso aqui não é uma Ferrari verdadeira, é uma réplica de um morador de Cachoeira Paulista. Ele fez esse carro com peças de vários outros veículos, ele mesmo que montou com acabamento em fibra de vidro e coisa e tal. Em janeiro do ano passado, a marca Ferrari processou o morador por crime contra marcas. Só que no dia 16, agora completou um ano desse pedido, e como já completou um ano do pedido que foi feito, o prazo expirou para que a Ferrari pudesse dar continuidade ao processo. Então, sendo assim, o dono quer agora a réplica de volta, ou seja, é uma novela. O processo, né? A Ferrari entrou com pedido de processo, mas não deu andamento, agora ele quer de volta. Outros detalhes desta novela com a Ferrari, que não é verdadeira, é só você entrar no G1 da Vanguarda.